Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Versículo de número 13. Diz assim, palavra do Senhor: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumerás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados de comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-á andares abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei meu pacto. Entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, as mulheres e teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Tu toma para ti toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será por mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Daí a palavra do Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela liberdade que temos de ler e meditar na tua santa palavra. Que teu Espírito trabalhe nossa mente, abrindo a nossa compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Bom, irmãos, nós continuamos na nossa lição sobre as alianças, como que Deus trabalhou com o homem através de alianças. O assunto passado nós falamos da aliança adâmica, aliança de Deus com Adão. Hoje nós vamos falar sobre a aliança noética, aliança de Deus com Noé para a preservação da humanidade. A graça de Deus, a graça comum, a graça que se manifesta a todas as pessoas, essa graça ela é percebida e destacada em toda a palavra de Deus, assim como também o juízo de Deus é destacado. E nós percebemos que Deus usa o seu juízo e usa a sua graça com a finalidade de preservar o mundo, de manter o mundo em estabilidade. Então ele usa tanto a graça de Deus para preservar quem ele quer preservar, usando a graça comum, mas também estabelece os seus juízos. Depois da queda de Adão, a humanidade ela não melhora progressivamente. Isso aqui é muito importante. Por quê?
Porque a ideia principalmente a ideia daqueles que creem na evolução, é que a humanidade está em constante evolução, né? Então você passa por um período aqui, vai evoluindo, depois você morre, evoluiu aqui, você vem em uma outra forma no mundo posterior e vai evoluindo. Mas o que nós percebemos aqui é que é exatamente o contrário. A humanidade, ela não evolui progressivamente. A prova disso foi a necessidade de Deus destruir a humanidade no período de Noé, porque o homem, em vez de evoluir, de melhorar, ele foi piorando. Nós podemos até pensar o seguinte, que nós temos a evolução no sentido tecnológico, da capacidade humana, da ciência, está tudo certo, a ciência evolui, o homem evolui nesse aspecto. Mas, por outro lado, o homem demonstra que não há uma evolução, né, no aspecto moral e nem espiritual. Porque o homem é capaz de usar até mesmo a tecnologia, aquilo que foi criado, em vez de usar para o bem, usa para o mal, cada vez mais, né? Mas eles dizem que eles estão evoluindo, que a gente não sai da caixinha. É nós que estamos na caixinha, graças a Deus pela caixinha que nos preserva. Então, Gênesis descreve a expansão do pecado, a violência, a corrupção moral em larga escala. O homem foi cada vez mais pecando, se tornando mais violento. Chegou o momento que o Senhor falou assim: basta, agora eu vou extinguir o ser humano, mas Deus ainda usou misericórdia, porque preservou Noé com a finalidade de dar sequência à humanidade pós-diluviana. O mundo antediluviano revela uma verdade dura. Que verdade é essa? A civilização sem temor de Deus não se autocorrige naturalmente. A civilização sem o temor de Deus não se autocorrige naturalmente, ou seja, as pessoas vão viver como se não tivesse que prestar conta a nada, e como se o certo se tornasse errado e errado se tornasse certo, e é assim que as pessoas que não têm temor de Deus vivem, né? E é isso que nós vimos aqui, que ficou claro nesse período antes do dilúvio. E é nesse cenário em que surge esse personagem tão importante na história da redenção, que é Noé. Os versículos mais marcantes, nós vamos ver alguns que nós vamos citar aqui durante o nosso estudo, mas a aliança com Noé é crucial, porque mostra que mesmo julgando o pecado, e isso é importante, né? Deus julga o pecado, Deus preserva a história para conduzir seu plano redentor, ou seja, Deus, mesmo julgando o pecado daquela geração, Ele preserva a história, porque Ele tem que conduzir o ser humano ao plano que já existia anteriormente de resgatar a humanidade caída. A humanidade caída não foi resgatada naquele período, seria resgatada posteriormente, né, com a vinda de Cristo, com a obra de Cristo, e há um tempo determinado por Deus para que as coisas acontecessem. Sem Noé, a humanidade não poderia continuar. Aqui depois existe nós vamos até comentar um pouco aqui, não vamos entrar no debate propriamente dito sobre o assunto, mas algumas pessoas acreditam que o dilúvio não foi global, foi só local. Então, para aqueles que acreditam que o dilúvio foi só local, então a humanidade continuaria sem Noé, sem problema nenhum.
Mas para nós entendemos que o dilúvio foi de fato algo global, por algumas razões, e por isso a preservação de Noé é extremamente importante, assim como os animais preservados, para que a humanidade pudesse dar sequência tendo o plano de Deus. Nós temos na apostila aí, irmãos, o dilúvio não é mero episódio infantil ou símbolo moralista, como alguns querem. A teologia liberal, ela tem influenciado muito o pensamento cristão. E para a teologia liberal, as partes onde os milagres são enfatizados da Bíblia, muitas vezes os milagres são negados pela teologia liberal. E eles usam a ideia do milagre como que se fosse apenas um conto para trazer uma lição moral, mas que aquilo não aconteceu. Dentro dessa perspectiva da teologia liberal, e aqui nós temos tanto evangélicos defendendo esse ponto de vista, como católicos também, o Gênesis não pode ser compreendido de forma literal, no sentido assim, existiu um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva, por quem descende toda a humanidade, ali apenas um símbolo da humanidade. Adão não existiu, ali foi um símbolo da raça humana. E aí você começa a colocar símbolo em todas as coisas, inclusive a negação de um dilúvio e a negação do fato de Deus salvar a humanidade através de uma arca e de uma família. Aí começa a colocar tudo como símbolo. Mas o dilúvio não foi apenas uma historinha colocada na Bíblia para símbolo moralista. É um juízo cósmico contra a corrupção radical. Ou seja, o que nós aprendemos na palavra de Deus é que o dilúvio demonstrou que Deus não tolera o pecado e a malignidade do ser humano. As pessoas se revoltam com Deus porque quando nós olhamos tantas coisas ruins acontecendo, as pessoas costumam se revoltar com Deus. Mas se Deus existisse, por que Ele permite acontecer essas coisas? Mas nós precisamos entender que Deus tem um plano eterno para cumprir, e Ele dá a oportunidade ao ser humano de, na jornada humana, poder se relacionar com Ele, se arrepender em algum momento. E até mesmo a paciência de Deus em executar juízo mostra que Deus ainda prefere exercer a sua misericórdia para dar ao homem oportunidade. Então Deus muitas vezes Ele é longânimo com o ser humano. Ele é como se Ele deixasse o seu julgamento de forma mais tarde, na expectativa de que o ser humano pudesse aproveitar a sua misericórdia. Mas isso não significa que Deus está tolerando e vai tolerar o mal eternamente. Em algum momento da história, como aqui nós estamos aprendendo, Deus executou juízo, e duro juízo, contra a humanidade daquele período. Jesus também falou que na sua vinda o juízo de Deus será também a semelhança do que Deus fez no dia de Noé, e executou o juízo. Com a vinda de Jesus, a humanidade vai experimentar o julgamento de Deus. Hoje a humanidade tem a oportunidade de desfrutar da graça comum oferecida a todas as pessoas. Deus está preservando a vida, Deus está dando oportunidade, há muitas coisas boas acontecendo e abençoando tanto os justos como os não justos,
o sol está nascendo sobre o justo e não justo, a chuva vem sobre o justo e não justo, o homem, de certa forma, acaba recebendo os benefícios de Deus, apesar da sua malignidade, mas isso não significa que Deus está tolerando o mal. Vamos ler aí, irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 14. Na apostila parece que Gênesis 6, 13 e 14. Pode ler, quem quiser ler para nós. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a terra, toda a parte interna, em pisos e compartimentos. O que nós temos aí, irmãos? Deus revelando o seu plano para Noé, porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. No meio daquela corrupção toda, você tem um homem chamado Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, e Deus se revela a ele, revela o seu plano, e estabelece uma aliança com Noé. E Deus, então, através dessa aliança, ele salva Noé, a sua família, e preserva a humanidade. Nós temos aqui, irmãos, no relato do julgamento de Deus, nesse período, nós temos um padrão que é recorrente em toda a Bíblia, nós vamos ver isso acontecer, que é o pecado real. A Bíblia procura demonstrar a realidade do pecado e a gravidade do pecado. Em toda a Bíblia nós vamos ver isso. É lamentável que hoje em dia muitos púlpitos já pararam de falar de pecado e de pregar contra o pecado, mas essa realidade do pecado precisa ser explícita para toda a comunidade, porque é uma realidade que está presente em toda a Bíblia, e toda a Escritura ela é apta para ensinar, corrigir, né? É isso que a palavra fala? Toda a Escritura é apta para ensinar e corrigir. Então, o que ela ensina? Ela ensina o que é pecado, ela corrige o homem, ela ensina que Deus não tolera o pecado e que o homem precisa aproveitar a misericórdia de Deus e a graça de Deus se quiser escapar do julgamento que virá. Outra coisa, o juízo de Deus, né? O juízo está sempre marcado na Bíblia, a graça soberana de Deus demonstrando ali. Interessante, né, irmãos? Porque quando nós estudamos Gênesis, quando Deus faz uma promessa a Abraão, os irmãos vão lembrar, saindo um pouquinho aqui da ideia do Noé, quando Deus faz a promessa para Abraão e diz assim, que Abraão que ele ia dar toda aquela terra como herança para a descendência de Abraão, para Abraão e a sua descendência, aquela terra pertencia a outros povos, mas foi dada por Deus a Abraão e a sua descendência. Mas até Abraão tomar posse, não necessariamente Abraão, mas a sua descendência tomar posse da terra, foi necessário passar 400 anos. Por quê? Porque Deus estava dando oportunidade para aqueles povos que ali habitavam. E ao mesmo tempo, Deus esperou com que a gravidade do pecado daquele povo chegasse a um nível onde Deus pudesse executar juízo contra aqueles povos. A Bíblia chama isso de a medida dos amorreus. Então tinha uma medida, Deus espera a medida do pecado chegar a determinado ponto para ele vir executar juízo. Aí quando o povo de Israel, quando a descendência de Abraão vai tomar posse da terra de Canaã e expulsa os moradores, aquela expulsão dos moradores
era Deus executando juízo contra aquela nação que aumentou grandemente o pecado. Assim nós vemos em toda a Bíblia. Deus exerce misericórdia, demonstra graça, executa juízo. E assim nós vemos em cada momento da história humana. E aí nós temos um recomeço histórico a partir de Noé. Aliança pós-dilúvio. Gênesis capítulo 7, vamos abrir aí, Gênesis capítulo 7. Versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. E aí, tá bom. Depois agora vamos ler Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao 13. E eu convosco estabeleço o meu conselho, que não serás mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do conselho que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. Por gerações eternas. Então nós temos aí, irmãos, o relato da destruição e temos aí a aliança estabelecida com Deus pós-diluviano, com Noé, que a terra não seria mais destruída com o dilúvio. Isso não significa que a humanidade está livre de juízo, de julgamento. Agora, o que Deus disse que não faria era destruir toda a terra, à semelhança do dilúvio nos dias de Noé. Então nós temos aí, depois das águas, Deus estabelece aliança com Noé e seus descendentes, toda a carne, a própria ordem criada. Nós temos a aliança de Deus estabelecida, diferentes de alianças mais específicas, Abraão, Israel, Davi. Aqui o alcance dessa aliança é uma aliança universal, porque Deus fez uma aliança com Noé que abrange toda a humanidade. Não destruirei mais a terra com o dilúvio. Pastor, eu não destruí toda a terra, mas ele tem usado com a própria água, não precisa ter espírito, né? Ele pagava por isso, com água, com terremoto. Ele destruiu a humanidade. Ele não vai destruir a humanidade. Ele vai destruir toda a humanidade com o dilúvio. Tem dificuldade executando, não. É isso, pastor? Com o dilúvio. E agora a gente não pode também considerar que toda a enchente, toda coisa que acontece é de fato um juízo de Deus ali. São coisas muitas vezes que é próprio da natureza. Isso não significa que Deus não use a natureza para punir, porque Deus continua sendo o mesmo. Se Ele usou a natureza para punir no passado, Ele também continua usando a natureza para punir e julgar quem Ele quiser julgar. Juízo de Deus sempre acontece de tempo em tempo. Não é direto, mas Deus, em níveis de gravidades, Ele trabalha com julgamentos às vezes necessários. Então, por exemplo, negar que Deus assim age nos dias atuais, como alguns querem,
é negar a própria Bíblia, né? Um tempo atrás, muitas pessoas começaram a negar essa possibilidade com o problema que teve no sul do país, aquela catástrofe toda, e nós vemos no meio de tudo aquilo ali como que Deus deu experiência a algumas pessoas que ali viviam, que serviam a Deus, mostrando que Ele estava cuidando dos seus, sustentando os seus, mas mostrando que Deus estava executando julgamento. E Deus executou. Até se pediu da filha, né? E Deus executou o julgamento ali, porque no sul tinham construído umas 5 igrejas onde o demônio era cultuado, e Deus não tolera isso. Mas nós não podemos dizer que se não fosse uma tolerância de Deus, Deus não tinha livrado deles. Deus pegou muita gente ali que era dele, da parte dele, e livrou. A soberania de Deus, na soberania de Deus, Ele trabalha e Ele julga como Ele quer. Isso não significa que os outros estados são bonzinhos, tão bonzinhos assim, que não mereça também julgamento. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, Ele muitas vezes Ele trabalha com um e espera que outros aprendam a lição e se curvam diante dele. Exemplo, vamos colocar aqui um exemplo da peste da Covid-19 que abalou toda a humanidade, que colocou uma humanidade de joelho, não é verdade? A expectativa, qual que seria a expectativa? E eu creio que a expectativa de muitos cristãos é que com a Covid haveria muitas pessoas que iriam repensar a vida e o seu relacionamento com Deus e correr para os pés de Deus, reconciliar. Acabou a Covid-19, o que aconteceu? Aconteceu o oposto do que esperava. Então mostra que o ser humano não aproveita às vezes as oportunidades que Deus dá, mas Deus trabalha e Ele tem os meios dele trabalhar com cada ser humano. Mas essa aliança com Noé é uma aliança diferente, porque ela é diferente da aliança com outros, que era uma aliança mais local, né? A aliança noética sustenta o palco da história humana, ou seja, tem um propósito essa aliança aqui, que é sustentar toda a humanidade, preservar toda a humanidade, né? O propósito de Deus. O que Deus promete, entre os elementos centrais, não destruir a humanidade, novamente toda a carne por dilúvio universal. Aí entra naquilo que você falou, o dilúvio universal, mas isso significa que uma parte aqui, outra lá, de vez em quando não venha experimentar alguma coisa aí. Manutenção dos ciclos da criação, estabilidade relativa do mundo, continuidade das estações e colheitas. Enquanto durar a ordem presente, haverá regularidade providencial. Isso fundamenta a vida comum. O sinal do arco-íris, o arco nas nuvens, funciona como sinal da aliança. Importante notar, sinais bíblicos não são superstição, porque as pessoas costumam aproveitar sinais bíblicos e pegar isso como superstição, né? Usar os sinais como superstição. São memoriais teológicos. O arco, ele tem uma comunicação. Qual é a comunicação do arco? Deus julgou o pecado. Quando você olha para o arco-íris, você vai lembrar, Deus julgou o pecado. Então, de certa forma, essa aliança do arco, quando você tem conhecimento da história, Deus sempre depois de uma tempestade que o arco aparece, uma mensagem ecoa. A pregação está lá. Deus julga o pecado. Não pensava assim, eu só ficava olhando o arco dessa aliança de Deus com o mundo. Só pensava assim. Mas faz muito sentido. Eles olham esse Deus arco-íris não como só a promessa de que Deus não destruirá mais o mundo com o dilúvio. E hoje eles estão usando até o arco-íris
para outra coisa. Mas o sinal do arco de Deus é exatamente para demonstrar que Deus não tolera o pecado e condenou o mundo por causa do pecado. Para poder acobertar o pecado. Isso. Comenta sem. Para afrontar mesmo. Não pensar nisso. Mas cuidado, irmãos, que está gravando aqui, for falar, fala de maneira suave o assunto, porque já sabe como é que funciona, né? Então vamos lá. Deus lembrou a misericórdia. Então, se você olha para o arco-íris e diz assim, puxa vida, Deus julgou o mundo por causa do pecado. Aí a pessoa fala, eu não posso viver no pecado. Olha a mensagem. Mas por outro lado também, o arco-íris tem outra mensagem, que é a mensagem assim, Deus lembrou da misericórdia. Aí a pessoa fala assim, puxa vida, eu estou no pecado, Deus condenou o mundo por causa do pecado, eu estou perdido. Aí você lembra, não, Deus usou de misericórdia. Deus é um ser misericordioso. E ser misericordioso de Deus não significa que Ele vai tolerar o meu pecado, mas que Ele vai providenciar meios pelo qual eu possa me livrar da condenação do pecado. Aí nós entramos na aliança. Aliança nós vamos falar futuramente lá, que é a última aliança, a nova aliança. Mas olha como que um símbolo comunica muito, né? O mundo continua por propósito divino. Aí você lembra, se o mundo ainda permanece, é porque Deus tem um propósito para o mundo. Deus não criou a terra para ser destruída, e ela será renovada, e haverá novo céu e nova terra no futuro, né? Toda vez que a criação exibe esse sinal, a humanidade deveria lembrar dependência do Criador. Graça comum. A aliança com Noé ajuda a entender que o que muitos chamam de graça comum. Deus concede bens temporais também em mundo caído. Ou seja, o que a gente chama de graça comum? É a forma de Deus demonstrar benevolência, apesar do homem ser pecador, estar vivendo longe dele, mas ainda assim Deus não está julgando e executando o juízo todo dia. Quantas pessoas longe de Deus, vivendo a vida mais terrível longe de Deus, e ainda assim estão recebendo algum bem que vem de Deus, não é verdade? Apesar das suas circunstâncias. Então aí entra a ideia da graça comum. Deus manda chuva, tanto para pessoas boas, justas, como para as pessoas injustas. Porque você já pensou se fosse o contrário, né? Aí Deus ia ter que mandar uma chuvinha aqui em cima do terreno do Josimar lá, né? Depois do terreno do outro, que aí se cerca aqui, não chove aqui nesse terreno aqui. Mas o Josimar faz... Vamos supor, não estou falando não conheço nem o vizinho do Josimar, não sei nem quem que é só por questão aqui de ilustração. Vamos supor que o vizinho do Josimar fosse um vizinho cruel, aí Deus tinha que mandar chuva só no Josimar aqui, no vizinho dele aqui, da cerca dele para lá não ia chover, né? Mas Deus... Aí que está o livro, porque ele queria aquelas terras, aquele que queria a rocha do... Mas Deus faz chover tanto sobre um como sobre o outro, né? E muitas das vezes até mesmo quando Deus executa juízo sobre um povo, permitindo guerra muitas das vezes, permitindo terremotos grandes, muitas vezes os justos que estão ali também sofrem, não porque Deus mandou o julgamento para os justos, não é verdade? Mas às vezes também, de alguma maneira, você recebe tanto bem
também quanto o mal. Aí você vai ver quando até naquela experiência de Ló, né? De Jó, né? Jó, quando ele fala assim, eu tenho recebido o bem de Deus a vida inteira, por que não receberia também o mal, né? Então, é desse jeito. A ordem social, a colheita, a ordem social parcial, capacidades humanas é fruto da graça de Deus, né? Tudo que o homem tem e faz de bom é fruto da graça comum. Contenção relativa do mal, ou seja, a graça comum, de certa forma, ela freia um pouco do mal no mundo. Porque se não fosse a graça comum, o mundo seria um caos total, né? E a continuidade histórica. Isso não salva espiritualmente, mas torna a vida possível. Então, a graça comum tem o propósito de tornar a vida possível, não de tratar a questão de salvação, por isso chamado pela teologia, por alguns, de graça comum. Sem essa preservação, o caos consumiria a sociedade. Governo humano e responsabilidade. Após o dilúvio, surge também ênfase sobre a responsabilidade social e justiça, incluindo sanções contra homicídio. Aí Deus começa a trabalhar, as leis começam a surgir, né? Punição contra o homicídio. Isso mostra que Deus não abandona a esfera pública. A vida humana continua sagrada porque o homem permanece imagem de Deus mesmo após a queda. As pessoas, o homem após a queda deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Não, ele permanece imagem e semelhança de Deus, só que distorcida, né? Distorcida, mas a consequência, assassinato é grave, sociedade precisa de justiça. Então, a sociedade, para sobreviver, precisa aplicar justiça, e justiça contra a violência. Quando a violência impera, a vida se torna quase que impossível de sobreviver numa sociedade violenta. Então Deus espera que o homem que recebeu graça comum de Deus e está muitas vezes em posições na sociedade para executar justiça, o faça para preservar a vida humana e puna a injustiça. Deus espera isso do ser humano, mas infelizmente não é o que a gente vê constantemente. A gente vê muitas vezes a injustiça prevalecendo. A autoridade civil possui função legítima limitada. A autoridade civil, os poderes, as autoridades que existem, meus irmãos, elas têm autoridade legítima por Deus. É por isso que Paulo vai falar que as autoridades são constituídas por Deus e elas estão presentes para aplicar justiça. Elas são instrumentos de Deus. Olha que bem, as autoridades são instrumentos de Deus para aplicar justiça. Olha que responsabilidade tem uma autoridade e ao mesmo tempo o privilégio de poder ser um instrumento na mão de Deus. Só que muitas vezes eles não pensam assim. Quase sempre eles não pensam assim no privilégio que Deus deu a eles de ocuparem cargos para serem instrumentos de Deus para promover a justiça e o bem-estar social. Não são postos lá são até postos lá com propósito. E a gente vê como é que a gente vê a autoridade fazer algo correto,
o coração da gente alegra, né? Alegra. Assim, puxa vida, Deus abençoa aquela pessoa para trazer justiça. Isso conforta o coração da gente. A gente vê que Ele está ali, a gente vê que há algo de Deus, Ele brinda aquilo ali que Deus colocou e que Deus instituiu. Nós temos visto muito isso. Às vezes, quando alguém faz lá alguma coisa de justo, o coração da gente, glória a Deus, é uma esperança, né? E essa sensação é tão interessante. Essa sensação, olha para você ver, é interessante isso que a Lenilza trouxe, né? Sobre a sensação. Quando você vê uma autoridade agindo com justiça, traz essa sensação boa. E é exatamente o contrário, irmãos. Quando uma autoridade que você espera agir com justiça e age com injustiça, como que isso fere o coração do justo. Porque o ímpio você já espera, vamos colocar assim, o violento, o criminoso, você já espera que ele faça isso, pratica a maldade, já é coisa da índole dele. Mas quando uma autoridade que está ali para aplicar justiça age com injustiça, é revoltante, dói muito mais do que quando você vê um criminoso fazendo as suas crueldades, porque você espera de uma autoridade uma ação completamente diferente. Tem um texto que fala que, eu não sei, eu vou até procurar aqui, é quando o ímpio ou quando o cruel governa? Os justos padecem. Quando o ímpio governa, o justo padece. O justo padece. E a gente vê isso na fé. Quando coloca alguém que deseja ser que não tem temor a Deus, né? O resto da sociedade toda cheia. Nós aprendemos também, irmãos, com a questão da ordem que Deus estabelece. Pós-diluviana, Deus estabelece a ordem na sociedade. E nós percebemos o quê? Que a Bíblia ela não é anarquista, né? Ela não é a favor da anarquia, uma coisa desorganizada, sem ordem. A ordem civil, imperfeita ainda, pode ser instrumento de contenção do mal, ainda que seja imperfeito, porque o ser humano é imperfeito, mesmo os que já são servos de Deus, imagino os que não são, mas ainda assim, a ordem civil ela pode ser instrumento de contenção do mal. Ligação com Cristo. Pode parecer que Noé está distante do Evangelho, mas não está. A preservação do mundo serve ao avanço da promessa messiânica. Sem continuidade histórica, não haveria Abraão, não haveria Israel, não haveria Davi, não haveria encarnação na plenitude do tempo, ou seja, não haveria Cristo. A aliança noética também mantém aberta a estrada da redenção. Erro comum: reduzir Noé à lição moral de construa sua arca. Erro comum pensar em Noé somente nessa questão da arca. Isso empobrece o texto, né? Erro comum 2, ignorar o caráter universal dessa aliança e aplicar tudo apenas à igreja. Quando você olha a aliança de Noé, você começa a trazer só apenas para a igreja, aplicar só para a igreja a aliança, não. Mas essa aliança de Noé, ela é uma aliança universal, porque a própria preservação de toda a humanidade e as pessoas, mesmo as ímpias, que hoje recebem o bem de Deus, também faz parte dessa aliança de Deus com Noé. Então a gente vê a grandeza dessa aliança de Deus com a humanidade. Ela beneficia toda a humanidade. Erro comum 3, confundir preservação com salvação. Deus preserva. Isso não significa que essas pessoas preservadas são necessariamente salvas. Deus sustenta muitos que ainda precisam arrepender-se. Deus preserva muitas vezes no meio da catástrofe
Deus preserva muitas pessoas ali que não são salvas, que precisam de arrependimento. Então, o fato de Deus ter preservado alguns não significa que eles foram salvos, né? Mas é a misericórdia estendida. Aplicação para a igreja hoje. A aliança com Noé ensina: Deus governa o mundo mesmo caído. Aqui nós precisamos pensar, né? O mundo jaz no maligno. Quem está governando o mundo? Aí nós temos que pensar: quem é que está governando o mundo? Quem mantém o controle do mundo é Deus. Até a ação de Satanás está debaixo de uma permissão de Deus. Deus é o soberano, Senhor. Ele não perdeu o governo dele para Satanás. A Satanás foi lá e tomou o governo de Deus, então agora Satanás está no controle, ele que controla tudo. Até as ações de Satanás precisam da permissão de Deus. Isso fica claro quando Jó foi provado. Deus continua sendo soberano. Tudo existe e permanece porque Deus permite acontecer e Ele está conduzindo a história da humanidade para um fim glorioso para os seus e um trágico fim para os ímpios. A natureza não é autônoma. Aqui é muito importante, a natureza não é autônoma. As pessoas querem viver a sua autonomia. O que é ser livre? Ser livre é ser autônomo. Eu agora sou dono de mim mesmo, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu mesmo tomo as minhas decisões e tal. As pessoas não pensam, não ensinam desse jeito, que liberdade é autonomia. Mas a verdadeira liberdade do homem é entender que existe um Deus a quem ele precisa servir e que pode conduzi-lo para o bem. A verdadeira liberdade do homem não é viver como se tudo fosse certo e nada errado. A verdadeira liberdade do homem é poder saber que, apesar de vez ou outra ser vencido pelo pecado, o pecado não tem domínio sobre o homem, porque ele está debaixo de as mãos poderosas do Deus gracioso, que levanta o homem, que sustenta o homem e que conduz o homem para a vida eterna. Essa é a verdadeira liberdade. Se colocar em submissão a Deus é a verdadeira liberdade. Caso contrário, o homem, achando que na sua suposta autonomia estar livre, ele só está vivendo porque Deus permite, e ele só está pecando porque Deus permite, mas haverá consequência. Haverá consequência. Haverá vida eterna e morte eterna. E o homem pode escolher viver entre um e outro. A estabilidade social é dádiva divina. O juízo final virá no tempo certo. A paciência de Deus sustenta a missão. Também ensina a humanidade. O mundo continua não por mérito humano, mas por misericórdia divina. O mundo continua hoje por quê? Não, porque as grandes potências têm a capacidade de manter o mundo. Por que o mundo continua hoje? Não, porque as grandes potências hoje elas brigam para sustentar o mundo. Não, o mundo continua porque Deus usa de misericórdia. Sabe qual será o fim das grandes potências? O juízo de Deus virá sobre elas. Nós vemos em Apocalipse 6, a abertura do 6º selo. Os reis, os poderosos da terra, ao ver o sinal acontecendo,
tentarão esconder nas cavernas, vão tentar esconder nas cavernas, chegará à conclusão de que não há como escapar do julgamento, do juízo, da ira do Cordeiro. E eles vão gritar: quem pode sobreviver? É chegado o dia da ira do Cordeiro. Eles vão ter que experimentar o dia da ira do Cordeiro. Hoje eles fazem o que eles querem, como se fossem deuses, e não tivesse que dar satisfação dos seus atos a ninguém. Mas o julgamento virá, assim como veio nos dias de Noé, virá também. O juízo futuro, o dilúvio também prefigura o julgamento final. Assim como o mundo antigo parecia normal até o dia do juízo, a geração presente não deve confundir demora com ausência de justiça. A nossa geração não pode confundir demora de Deus vir com ausência de justiça. A paciência de Deus não cancela o acerto de contas final. A paciência de Deus tem feito as pessoas até confundir a mensagem do Evangelho com Deus é amor só. Não, que isso? O que Deus quer é amor. Aonde está o amor, aí está Deus. O que Deus quer é amor. Deus não vai condenar ninguém, não vai julgar ninguém. Inferno não existe. Né? Tudo é amor. Confundindo a mensagem, né? Paciência de Deus. Frase final, irmãos. Na aliança com Noé, Deus promete preservar o mundo ferido para que, no tempo certo, o Redentor entre nele. Então, na aliança com Noé, Deus promete preservar o mundo ferido para que, no tempo certo, o Redentor entre nele. Aqui é a frase final. Nós temos aqui uma sequência ainda, mas eu creio que nós poderemos deixar para a gente falar sobre esse apêndice especial aqui. Aí nós vamos entrar na questão do dilúvio global, dilúvio local. O que é isso? Como é que é isso? Nós vamos entrar, vamos deixar isso para próximo domingo, que a gente entra nisso, né? Essa questão. Aí, inclusive, se alguns irmãos quiserem já assistir, tem muitos debates sobre isso, assista os debates lá. Aí a gente aproveita no domingo aqui para conversar um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Essa questão global, uma coisa que só comentar. Uma coisa que sempre me coloca uma interrogação não é uma afirmação ao mesmo tempo, né? A questão, para mim, foi global. A prova diz que a gente está lá no meio do mato, lá no alto da lavoura, a gente acha pedras lavradas, pedras de rio. Não sei se você já viu isso, você prestou atenção, Silvio. A gente lá no meio do mato, é assim, peraí, mas tem rio aqui, tem rio daqui, lá nessa altura e não tem rio próximo ali. Então, desde pequenininho, eu sempre fui curiosa, disse, gente, já está no dilúvio aqui. Como é que tem uma pedra lavrada se não tem rio aqui? Porque a pedra de rio, ela é diferente, né? Ela é lisinha, ela é moldada pela... E lá no meio do mato, lá naquela montanha, você vai fazer roça lá, porque os pedras lavradas. Eu já falei isso, aquele corpo que tem lá atrás de casa, lotado dessas pedras, né, arredondadas e tal. Aí vem a carreira lá de cima. Como é que elas vieram aí? Não é? Né? É claro que eu sei que é Deus que fez, mas tem tudo a ver que tem escorrido ali. E agora você uma imagina, água maior. lá no meio da roça que não tem nenhum rio, nenhum corguinho, você cava, você bate uma pedra lavrada. Aí você fala assim, não, mas olha aqui a prova do dilúvio, eu acho uma pedra assim lavradinha. Gente, como? Mas a gente leu aqui também a passagem falando que os seres de toda a terra, não é daquela parte lá, de toda a
Exatamente. Aqui, o Senhor fala que falou que foi local, não foi só no que a água sobre os 7 metros acima de Todo todo mais alto, do né? piso mais alto. Então aí você vê, aí assim, uma coisa besta pra gente, né, que a gente não entende de geologia, mas a gente olha e a gente como um simples mortal de ver, gente, o que essa pedra está fazendo aqui? Mas é um assunto para a gente, é um assunto bom da gente conversar, né? Na próxima escola dominical, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e vamos explorar a parte mais importante disso também, né? Que o mais importante do que discutir se foi local ou não foi local é o significado espiritual de tudo isso, né? O que isso de fato comunica para nós cristãos ou para o mundo, né? Tá cantando louvor para a gente encerrar?